Você já percebeu que quanto mais você tenta amar, compreender e ser paciente, mais parece que algo continua errado? Aqui vai uma afirmação forte e talvez polêmica. O problema não é você amar demais, é esperar de um narcisista algo que ele simplesmente não é capaz de oferecer. E isso muda tudo. O narcisista, seja ele homem ou mulher, pode até parecer intenso, sensível e arrependido. Mas existem qualidades básicas que o narcisismo não consegue sustentar. E quando você entende isso, a confusão diminui, a culpa começa a cair e o controle volta para suas mãos. Hoje, você vai descobrir as 8 qualidades que um narcisista jamais terá. E a última vai explicar por que o ciclo sempre se repete. Qualidade 1. Empatia genuína. O narcisista sabe imitar empatia com uma habilidade quase teatral. Ele repete frases bonitas, faz aquela expressão de preocupação calculada e até segura sua mão no momento exato. Mas no fundo, o narcisismo não permite que ele sinta a sua dor como algo realmente importante. Ele sente apenas o impacto que a sua dor causa nele. Se você está em confusão ou tristeza, ele avalia como isso afeta a imagem dele. Empatia verdadeira exige conexão emocional real, e conexão real tira o narcisista do centro do palco. E sair do centro ameaça diretamente o ego que sustenta o narcisismo. Já percebeu como, depois de um desabafo profundo, a conversa misteriosamente volta para ele? Como se, de alguma forma, a sua dor precisasse caber dentro da narrativa dele. Essa é a diferença entre parecer sensível e ser emocionalmente disponível de verdade. A empatia genuína não tem pressa nem disputa protagonismo. O narcisista até pode dizer "eu entendo", mas raramente pergunta com interesse sincero como você realmente está. Se depois de se abrir você sente culpa, dúvida ou insegurança, isso não é exagero. É o seu instinto percebendo que algo está desalinhado. Empatia de verdade não deixa rastro de exaustão emocional, deixa a sensação de apoio e segurança. O narcisismo costuma gerar frustração silenciosa e uma solidão estranha mesmo estando acompanhada. Ele escuta para responder, não para compreender. Ele acolhe para manter influência, não para fortalecer você. Pergunte a si mesma: quando ele te entende, você se sente mais leve ou mais confusa? Empatia genuína diminui o medo e a insegurança. A falsa empatia aumenta a dúvida e mantém você emocionalmente dependente. Se você estiver sendo manipulada por um narcisista que finge empatia, observe o padrão com atenção estratégica. Ele usa sua vulnerabilidade em discussões futuras? Ele minimiza sua dor dizendo que você dramatiza? Aqui está uma ação prática. Comece a medir as atitudes, não apenas as palavras. Reduza a entrega emocional a quem transforma isso em poder. Compartilhe seus sentimentos com pessoas que realmente escutam sem competir. O narcisismo odeia silêncio profundo, porque nele surgem verdades, e verdade ameaça controle. Qualidade 2. Autocrítica sincera. O narcisista até pode dizer "eu errei", mas quase sempre existe um "mas" logo em seguida. O narcisismo não tolera a ideia de falha completa. Então ele cria uma justificativa elegante ou uma inversão sutil que muda toda a narrativa. A culpa nunca é totalmente dele. Sempre há algo que você fez, disse ou deixou de fazer. Já percebeu como, no fim da conversa, você sai se sentindo responsável pelo erro que não foi seu? Isso gera confusão e uma insegurança difícil de explicar. Assumir responsabilidade de verdade exige maturidade emocional, e maturidade desmonta o personagem que o narcisista construiu. Autocrítica sincera dói, porque exige olhar para dentro sem máscaras. O narcisista evita esse espelho a qualquer custo. Ele pode até demonstrar tristeza momentânea, mas é uma tristeza estratégica, pensada para recuperar controle. O narcisismo prefere preservar a imagem a preservar a verdade. Quando a verdade ameaça aparecer, ele distorce os fatos com habilidade impressionante. Você já saiu de uma discussão com dúvidas sobre o que realmente aconteceu? Essa névoa emocional mantém você presa em frustração constante. A autocrítica real traz crescimento, humildade e mudança prática. Já o narcisista promete reflexão, mas repete o padrão. Ele pede desculpas, mas não altera comportamento. Isso provoca exaustão emocional, porque você começa a esperar transformação, que nunca se sustenta. Pergunte a si mesma: ele realmente mudou atitudes ou apenas ajustou o discurso?
Narcisismo é especialista em discurso convincente. Mudança verdadeira é silenciosa e consistente, não teatral. Se você estiver lidando com um narcisista que nunca assume responsabilidade de fato, faça algo estratégico. Pare de discutir para convencer. Comece a observar padrões ao longo do tempo. Registre mentalmente o que foi dito e o que foi feito depois. Quando ele tentar inverter a culpa, mantenha-se firme nos fatos, sem entrar em debate emocional. Frases simples como "isso não corresponde ao que aconteceu" ajudam a cortar a manipulação. Autocrítica é sinal de força, não de fraqueza. E quando você desenvolve isso em si mesma, o narcisismo perde terreno. Qualidade 3. Amor sem interesse. O narcisista diz que ama, mas o narcisismo quase sempre ama aquilo que recebe, não aquilo que constrói. Ele ama a admiração que você oferece, a validação constante, a utilidade prática, o status que você agrega. Quando você brilha, ele se aproxima. Quando você questiona, ele se afasta. Já percebeu como o carinho dele aumenta quando você está mais disponível e diminui quando você começa a impor limites? Isso não é coincidência. Amor saudável não funciona como troca de benefícios. Ele permanece mesmo quando não há plateia, aplauso ou vantagem imediata. O narcisismo transforma relacionamento em investimento emocional calculado. Se há retorno, ele permanece. Se há desafio, ele reavalia. Isso gera confusão, porque no início tudo parece intenso, quase mágico, mas intensidade não é sinônimo de profundidade. Amor verdadeiro sustenta cuidado mesmo nos dias difíceis, mesmo quando você está triste, insegura ou atravessando frustração. O narcisista tende a se irritar quando suas necessidades deixam de girar em torno dele. E quando você já não oferece a mesma validação, a frieza começa a aparecer. Pergunte a si mesma: ele ama você ou ama como você o faz sentir? Essa pergunta muda tudo, porque o amor sem interesse continua mesmo quando você não está performando perfeição. Ele respeita seu cansaço, acolhe sua dúvida e não transforma sua vulnerabilidade em cobrança. Já o narcisismo evapora quando a utilidade diminui. Isso provoca tristeza e solidão, porque você começa a perceber que o vínculo dependia do que você entregava. Amor saudável soma, não drena. Amor maduro fortalece, não exige sacrifício constante. Se você estiver em um relacionamento com um narcisista, faça um teste prático. Reduza a validação excessiva e observe a reação. Ele continua presente ou começa a punir com silêncio e distância? Estabeleça pequenos limites e veja se há respeito ou ataque. Aqui está uma ação estratégica. Pratique dizer: hoje eu preciso de apoio, sem oferecer nada em troca. Amor genuíno responde com cuidado. Narcisismo responde com cálculo. E quando você identifica isso com clareza, a culpa começa a desaparecer e o poder volta para suas mãos. Qualidade 4. Respeito constante. O respeito do narcisista quase sempre é condicional. Enquanto você concorda, elogia, valida e se adapta, ele demonstra admiração, mas basta você impor um limite claro para o clima mudar. O narcisismo não lida bem com a autonomia alheia. Quando você começa a dizer não, ele pode reagir com ironia, frieza ou até explosões de raiva. Já percebeu como, quando você se posiciona, ele tenta fazer você se sentir culpada ou exagerada? Isso gera dúvida, insegurança e aquela sensação de estar pisando em ovos. Respeito verdadeiro não depende de submissão. No início, o narcisista pode parecer extremamente respeitoso. Ele escuta, concorda, elogia suas opiniões. Mas observe com atenção. Esse respeito permanece quando você discorda? Quando você escolhe algo diferente do que ele queria? O narcisismo confunde respeito com controle. Ele respeita enquanto sente que está no comando. Quando percebe que perdeu influência, começa a desqualificar suas decisões. E isso provoca frustração profunda, porque você começa a questionar seu próprio julgamento. Respeito constante é firme mesmo em momentos de conflito. Ele não desaparece na primeira divergência. Ele não se transforma em ataque pessoal quando há desacordo. Pergunte a si mesma: você pode expressar sua opinião sem medo de retaliação? Pode discordar sem sofrer silêncio estratégico ou desprezo? Narcisismo usa desrespeito como ferramenta para recuperar domínio. Já o respeito saudável fortalece a individualidade. Ele permite que duas pessoas existam,
sem que uma precise diminuir a outra. Se você estiver lidando com um narcisista que só respeita quando convém, comece a testar limites de forma consciente. Diga, eu não concordo, com calma, e observe a reação. Não entre em justificativas longas. Mantenha frases curtas e objetivas. Aqui está uma ação prática. Estabeleça um limite pequeno e mantenha-o sem culpa. Se houver ataque, reconheça que isso revela mais sobre o narcisismo dele do que sobre você. Respeito não é prêmio por obediência. É base mínima para qualquer relação saudável. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, presta atenção. Existe uma coleção completa que aprofunda exatamente isso que estamos conversando aqui, organizada para te ajudar a sair do ciclo do narcisismo com clareza. É um livro virtual, você recebe na hora no seu celular e também no seu e-mail, sem esperar nada físico. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E se inscreve no canal, porque você não precisa enfrentar isso sozinho ou sozinha. Qualidade 5. Estabilidade emocional. Explosões inesperadas. Silêncios estratégicos. Frieza repentina depois de momentos intensos. O narcisista transforma a instabilidade em ferramenta de controle. O narcisismo cria montanhas russas emocionais que deixam você em constante estado de alerta. Um dia ele elogia, no outro ignora. Um momento demonstra afeto, no seguinte demonstra desprezo. Isso gera confusão, medo e uma exaustão emocional que parece não ter fim. E quanto mais você tenta entender o que aconteceu, mais dúvida aparece. Estabilidade emocional exige autoconsciência, responsabilidade e capacidade de regular emoções. O narcisista evita esse nível de maturidade porque a autoconsciência revela fragilidades. Por trás da arrogância existe insegurança profunda. Por trás da raiva existe medo de perder controle. Mas em vez de lidar com isso internamente, ele projeta em você. Já percebeu como depois de uma explosão dele, você acaba pedindo desculpas para restaurar a paz? Esse ciclo mantém você presa em frustração constante. Relacionamentos saudáveis oferecem previsibilidade emocional. Você sabe que pode conversar sem temer um ataque desproporcional. Você sente segurança para expressar tristeza ou insatisfação. O narcisismo, ao contrário, usa a instabilidade para manter poder. Quando você nunca sabe qual versão dele vai aparecer, você começa a se adaptar demais. Pergunte a si mesma: você vive em estado de vigilância? Você mede palavras para evitar reação exagerada? Isso não é amor, é condicionamento emocional. Se você estiver lidando com um narcisista emocionalmente instável, comece a fortalecer sua própria estabilidade. Não reaja no calor da explosão. Respire, silencie e não alimente o drama. Aqui está uma ação prática. Quando ele tentar provocar uma discussão intensa, reduza o tom e mantenha respostas curtas. Narcisismo busca combustível emocional. Se você não entrega, o padrão perde força. Estabilidade não é frieza, é domínio interno. E quando você desenvolve isso, o jogo psicológico começa a mudar. Qualidade 6. Gratidão verdadeira. O narcisista espera reconhecimento constante, mas raramente reconhece de volta. O narcisismo alimenta a necessidade de ser o centro, de receber aplauso, validação e admiração. Ele gosta de ser elogiado pelos próprios esforços, mas dificilmente demonstra gratidão genuína pelo que você faz. Já percebeu como seus gestos são tratados como obrigação, enquanto os dele são apresentados como grandes feitos? Isso gera frustração silenciosa e uma sensação de invisibilidade que machuca. Gratidão verdadeira implica reconhecer que o outro é importante, não apenas útil. Quando alguém é grato de verdade, demonstra em atitudes, não apenas em palavras. Agradece pelo apoio, pelo cuidado, pelo esforço diário. O narcisista pode até dizer obrigado, mas muitas vezes é automático, superficial. O narcisismo não gosta de dividir protagonismo. Reconhecer o valor do outro significa admitir que ele não é o único especial na relação. E isso ameaça o ego. Você já sentiu que precisava fazer cada vez mais para receber o mínimo de reconhecimento? Essa dinâmica desgasta e alimenta a insegurança. Gratidão genuína fortalece vínculos e cria equilíbrio. Ela diminui a solidão dentro do relacionamento. Já a ausência de gratidão amplia a sensação de que você está sempre devendo algo. Pergunte a si mesma:
Ele celebra suas conquistas com alegria sincera ou muda o foco para si. Ele reconhece seu esforço ou age como se fosse obrigação sua. Narcisismo transforma cuidado em expectativa unilateral. Amor saudável transforma cuidado em troca equilibrada, sem competição. Se você estiver convivendo com um narcisista que raramente demonstra gratidão, comece a observar sem justificar. Pare de se esforçar além do necessário apenas para tentar receber reconhecimento. Aqui está uma ação prática. Faça algo por você sem anunciar, sem buscar aprovação. Observe como isso afeta a dinâmica. Gratidão verdadeira é espontânea e constante. Quando ela não existe, o vazio emocional aumenta. E quando você percebe isso com clareza, começa a recuperar sua autoestima e seu valor. Qualidade 7. Intimidade profunda. Intimidade verdadeira exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade expõe inseguranças que o narcisista faz de tudo para esconder. Por trás da postura confiante, muitas vezes existe medo intenso de ser visto sem máscaras. O narcisismo constrói uma armadura emocional que impede conexões profundas. Ele pode compartilhar histórias dramáticas, pode parecer aberto, mas quase sempre é uma exposição calculada. Já percebeu como, quando a conversa começa a ficar realmente sensível, ele muda de assunto ou transforma em algo superficial? Isso cria uma proximidade aparente, mas não real. A intimidade profunda envolve escutar sem defesa, admitir fraquezas e permitir que o outro veja partes imperfeitas. O narcisista evita esse nível de entrega porque perder o controle da imagem é ameaçador. Ele prefere intensidade rápida à profundidade consistente. O narcisismo confunde conexão com excitação emocional, e você pode até sentir que houve momentos intensos, mas depois percebe que faltou base sólida. Essa oscilação gera dúvida e solidão, mesmo estando acompanhada. Pergunte a si mesma: você sente que pode ser totalmente autêntica perto dele? Pode demonstrar tristeza, medo ou insegurança sem ser julgada? Narcisismo costuma usar vulnerabilidades como munição futura. Isso faz com que você comece a se fechar, reduzindo espontaneidade. Intimidade saudável fortalece confiança e diminui ansiedade. Já a falsa intimidade aumenta a tensão e mantém você emocionalmente alerta. Conexão real é tranquila, não uma montanha-russa constante. Se você estiver envolvida com um narcisista que evita a intimidade profunda, pratique algo estratégico. Compartilhe menos até observar consistência. Não entregue suas fragilidades rapidamente. Aqui está uma ação prática. Teste pequenas vulnerabilidades e veja como ele reage ao longo do tempo. Ele protege o que você revelou ou usa depois em discussões. Intimidade verdadeira cresce com segurança e respeito. Quando isso não acontece, o narcisismo está falando mais alto do que o sentimento. Qualidade 8. Mudança real e sustentada. O narcisista pode prometer mudança com lágrimas nos olhos e voz convincente. Pode dizer que entendeu tudo, que agora será diferente, que finalmente percebeu o impacto do narcisismo nas atitudes dele. Mas promessa não é transformação. O narcisismo adora discursos dramáticos porque eles recuperam controle rápido. Já percebeu como, depois de um conflito intenso, ele faz declarações grandiosas e você sente esperança renovada? Essa esperança gera alívio momentâneo, mas logo a frustração retorna. Sem reconhecimento profundo do erro, o ciclo recomeça. Mudança real exige esforço contínuo, responsabilidade e desconforto prolongado. Não é algo que acontece apenas porque houve medo de perder você. O narcisista pode chorar, pode demonstrar tristeza, pode até assumir parte da culpa. Mas se o padrão de comportamento continua igual, não houve transformação. Narcisismo prefere ajustar a estratégia a revisar o caráter. Pergunte a si mesma: as atitudes mudaram de forma consistente ou apenas por alguns dias? Mudança verdadeira se sustenta mesmo quando não há ameaça de abandono. Transformação exige admitir falhas sem justificar, pedir ajuda se necessário e aceitar críticas sem ataque. O narcisista costuma resistir a esse processo porque ele desmonta a identidade construída. Isso gera insegurança interna, e insegurança é algo que o narcisismo tenta esconder a qualquer custo. Você já percebeu como, após prometer mudar, ele volta exatamente ao mesmo comportamento diante da primeira contrariedade? Esse padrão alimenta sua dúvida e sua exaustão emocional.
E você começa a se perguntar se está exigindo demais, quando na verdade está pedindo o básico. Se você estiver presa nesse ciclo com um narcisista, faça algo estratégico. Observe o tempo, não as palavras. Dê menos peso às promessas e mais atenção à repetição dos comportamentos. Aqui está uma ação prática. Estabeleça um limite claro e veja se ele é respeitado por semanas, não apenas por dias. Mudança real é silenciosa, constante e visível. Quando ela não acontece, o narcisismo continua operando, e reconhecer isso é o primeiro passo para você recuperar sua clareza e seu poder. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu precisava ouvir isso. Essa frase simples já é um passo de coragem, porque você não é fraca, não é confusa e muito menos exagerada. Você só ficou tempo demais dentro de um jogo emocional invisível, onde o narcisismo distorce fatos, inverte culpas e faz você duvidar da própria percepção. Existe uma ferida real aí dentro, marcada por frustração, culpa, medo, tristeza e exaustão emocional. E reconhecer isso não é fraqueza, é o começo da libertação. O que você ouviu hoje não é apenas informação, é clareza. E clareza é o que desmonta o poder do narcisista, seja ele homem ou mulher. Só que entender é apenas o primeiro passo. Você precisa organizar tudo o que viveu, tudo o que sentiu e nunca conseguiu nomear. Por isso a coleção completa existe. Não é um material isolado, é um conjunto que se complementa e aprofunda o que falamos aqui, guiando você, passo a passo, para sair do ciclo do narcisismo com segurança emocional. É um livro virtual que você recebe direto no seu celular e também no seu e-mail, na hora. Não precisa esperar entrega física. Você pode ler com calma, no seu ritmo, reler quando precisar e aplicar cada orientação na prática. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo, logo abaixo do vídeo. É direto, sem complicação. Se você quer parar de viver em dúvida, parar de se culpar e começar a retomar o controle da sua vida, esse é o próximo passo natural. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui você não está sozinho nem sozinha. Esse é um espaço de clareza, força e reconstrução emocional. Sua história não termina no narcisismo. Ela começa a mudar quando você decide se posicionar. Até o próximo vídeo.